Olá pessoal do quarto ano, eu sou o professor Elisaldo, como vocês já sabem, né? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma aula remota de ciências e hoje nós teremos como unidade temática Vida e Evolução. O objeto de conhecimento será o gás oxigênio necessário para obter energia e a habilidade é a 04 de ciências do terceiro ano. O gás oxigênio é fundamental na sobrevivência de muitos seres vivos. No interior das células, o gás oxigênio interage com as substâncias fornecidas pelos alimentos, liberando energia. Esse processo recebe o nome de respiração. Na respiração, as células também produzem e eliminam o gás carbônico. Nas plantas, a superfície das folhas apresenta pequenos orifícios por onde os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. Nessa imagem vocês podem observar que é através das folhas que as plantas conseguem tanto respirar como também se alimentar. E como nós vimos na aula anterior, a alimentação da planta se dá através da fotossíntese. Como ela é quem produz o alimento, a fotossíntese nada mais é do que quando ela, através da luz do sol, ela vai absorver o gás carbônico, que no caso aqui vai ser o CO2, e vai liberar o oxigênio, o gás oxigênio, que é esse O2 aí. A respiração será o contrário, ela vai receber o oxigênio e vai liberar o gás carbônico, certo? Vamos entender mais um pouquinho. Na fotossíntese, ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. Na respiração, ela respira o gás oxigênio e libera o gás carbônico. E o outro fator que a planta ainda consegue fazer é a transpiração. O que é essa transpiração? É como se a planta suasse, certo? Quando a gente está fazendo algum esforço, a gente soa, certo? A gente libera suor para que a temperatura do nosso corpo fique equilibrada. A planta também ela vai ter esse suor, ela vai transpirar. E essa transpiração ela vai liberar vamos dizer assim, vai liberar o vapor de água no meio ambiente, certo? Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as plantas não realizam a fotossíntese. Isso porque nós sabemos que a fotossíntese só é possível com a presença da luz do sol, certo? A respiração, no entanto, continua ocorrendo, ou seja, a planta absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Assim como nós que precisamos respirar 24 horas por dia, mesmo dormindo a gente consegue e precisa respirar, senão a gente morre, a planta também. Durante o dia, tanto ela respira como ela se alimenta. Que no caso vai ser a fotossíntese. E à noite ela não vai fazer fotossíntese, ela não vai se alimentar, porém ela também não vai parar de respirar, ela sempre vai estar absorvendo o gás oxigênio e liberando o gás carbônico, que é a respiração. E também com isso ela vai liberar o vapor de água pela transpiração, tudo isso através de suas folhas. Porque principalmente na caatinga as árvores das matas perdem suas folhas na época das secas? Bom, crianças, essa é uma pergunta que eu acho que vocês já devem ter feito para si mesmo. E é bem simples. Vocês sabem que na Caatinga, na nossa região, em certos períodos do ano, existe a seca. Ou seja, o período em que não existe chuva. Não existe chuva caindo do céu, certo? Então, as plantas que são originárias daqui, da nossa região, elas têm um mecanismo para que elas consigam sobreviver a esse longo período sem água. E qual seria esse período? Como as plantas, as árvores das nossas matas aqui, elas têm uma raiz bem rasa, elas não conseguem aprofundar suas raízes, então na época das chuvas, elas conseguem fazer todo aquele processo que nós vimos anteriormente. Qual seria esse? Tanto a fotossíntese como também a respiração. Tudo isso através das folhas, certo? Então,
Sim, outra coisa, e também elas se transpiram, elas perdem a umidade que elas têm, tudo isso através da folha. Porém, na época das chuvas, não há necessidade de perder a folha, porque na transpiração ela vai perder a umidade. Porém, quando começa a chover, ela vai repor a sua água. Mas quando para de chover, elas automaticamente começam a secar suas folhas. Isso é uma forma que as plantas, que a natureza encontrou, certo? Com a sua infinita inteligência, para que essas plantas não morressem. Como elas vão fazer tanto a fotossíntese como também a, a respiração e a transpiração tudo pelas folhas, elas automaticamente secam suas folhas e derrubam. E passam esse período todo sem chuva, sem fazer fotossíntese e sem respirar e sem transpirar, que é o mais importante, a transpiração. Elas não vão transpirar, não vão perder umidade. E como a nossa região, como eu falei, é uma região seca, as suas raízes, muitas delas conseguem guardar água. E essa água vai servir para os tempos de secas prolongadas. Quanto mais a seca se persistir, ela vai utilizar a sua água que ela conseguiu guardar, certo? Respiração dos animais. O corpo dos animais apresenta diversas estruturas para absorver o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico. Vejamos alguns exemplos. Peixes e outros animais aquáticos, como os caranguejos, respiram por brânquias, também conhecidas como guelras. Nessa imagem aqui, vocês podem observar um peixe. E o que nós vamos estudar no peixe vai ser as guelras, certo? E é essa abertura que está logo abaixo da sua cabeça, que é por onde o peixe vai conseguir respirar, certo? Nós temos também os insetos e as aranhas. Elas respiram por meio de traqueias. Como vocês podem observar, toda a respiração vai vir o oxigênio e vai sair o gás carbônico, certo? Mamíferos, aves, répteis e muitos anfíbios respiram por pulmões. Vocês sabem que a nossa respiração é feita através do nosso pulmão. A gente não consegue armazenar oxigênio. A gente, vamos dizer assim, a gente respira com o processo que a gente inspira o gás oxigênio e expira o gás carbônico, certo? Animais como a minhoca e a água-viva respiram pela pele, conhecida como respiração cutânea. Ou seja, nesse caso aqui, tanto as minhocas como as águas-vivas, elas vão fazer a troca de gás, a troca gasosa, através de sua pele. Ou seja, ela não vai ter um órgão responsável, assim, um órgão que a pele também é um órgão, certo? Mas não como nós, seres humanos, que nós temos o nariz. No caso das minhocas, o órgão que ela vai ter como forma de respiração será toda a sua pele. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje. Eu espero que não tenha sido um assunto tão difícil de se entender. Se cuidem. As dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto, perguntem aos professores de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.